Olha, o nosso relatório já está com uma cara bem legal, mas eu vou fazer algumas coisas aqui para melhorar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou compartilhar aqui o Power BI. Olha que interessante, já está com uma cara já bem bacana, mas ele é interativo, como eu tinha comentado com você. Primeira interatividade que eu vou olhar aqui vai ser essa aqui do produto ou do segmento, tanto faz. Olha que interessante, quando eu clico em um desses, ele realça os meus visuais, tá vendo? Ele faz um realce, ou seja, ele mantém, por exemplo, nesse caso aqui, as minhas colunas, mas ao invés dele filtrar a coluna, ele deixa, né, uma parte mais clara e a parte que a gente está visualizando um pouquinho mais escura. Isso aqui muitas vezes pode não ser muito bom para a visualização em si, sabe? Pode atrapalhar, pode confundir. Então eu vou fazer uma pequena alteração aqui que vai ser o seguinte, ó. Aqui em arquivo, opções e configurações, opções. Aí ele vai abrir para a gente, ó. Aqui em arquivo atual, eu vou em configurações do relatório e vou marcar essa opção aqui, que é alterar a interação visual padrão de realce cruzado para filtragem cruzada. Então ele não vai realçar, ele vai de fato filtrar todos os visuais. Então vou dar um OK aqui. Então, ó, em vez dele realçar, ele vai fazer isso. Fica um pouco melhor de ver, igual eu falei, em muitos casos pode ficar confuso quando está realçado. Então, por boa prática, eu recomendo que você utilize esse tipo de filtro, não de realce, tá bom? Outra coisa, olha que interessante, ó, vamos explorar esses dois visuais aqui, que eles são por data. Então, esse visual ali de faturamento é por faturamento do último ano, e esse aqui é o faturamento por ano e mês, tá? Então, tudo bem, quando eu filtro aqui por exemplo, o meu produto, quando eu filtro o meu segmento, não tem nenhuma divergência. Mas olha só, quando eu filtro, por exemplo, nesse visual aqui de baixo, o faturamento por ano e mês, o que vai acontecer com esse visual aqui, que também está por ano e mês? Olha só. Então, fica uma visualização um pouco estranha, né? Tudo bem, eu consigo entender que eu estou comparando esses dois pontos aqui. Mas o objetivo desse visual específico, ele é a gente poder ver o histórico, né? Ir acompanhando a evolução, tá? Então, eu vou fazer uma coisa, e aqui também é a mesma coisa. Quando eu filtrar aqui, ele também vai fazer isso com o meu faturamento por ano e mês. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, só para melhorar isso um pouco. O que eu vou fazer? Eu vou deixar todo o visual interativo, mas eu vou desabilitar a interatividade. Por exemplo, quando eu clicar nesse gráfico aqui, ele não vai mudar esse, nem quando eu selecionar nesse gráfico vai mudar esse, que eu acho que fica um pouco melhor para o entendimento geral do nosso relatório, tá bom? Então, é o seguinte, ó, eu vou selecionar o meu visual, né, no caso esse primeiro aqui, vou vir aqui, ó, em formato, né, nessa aba aqui que se chama formato, tá bom? Vou clicar aqui. E aqui, ó, eu vou clicar em editar interações. Olha que interessante. Quando eu clico em editar interações, você está vendo que todos os visuais que eu tenho aqui, ele me abre essas opções aqui, né? Então, vamos explorar o que significa essas opções aqui de cima, ó. Quando eu passo o mouse aqui, o que ele está me dizendo? Que quando eu fizer uma alteração nesse visual, ele vai filtrar esse de baixo. Então, você pode ver que todos eles estão com isso aqui marcado, ó, filtrar. Então, realmente, quando eu clico aqui, ele filtra todos. Esse segundo aqui é realçar. Então, eu posso mudar aqui também para realçar. Aí ele vai só realçar aqui. Pode até ser uma opção legal aqui no nosso caso, né? Que aí ele vai realçar só o mês que a gente está verificando. Então, pode ser até uma opção legal essa. E uma próxima opção é essa aqui, ó, que é nenhum. Ou seja, esse visual não vai filtrar esse, tá? Então, vou clicar nele aqui, só para a gente ver. Então, não acontece nada, tá vendo? Então, assim, cabe a gente escolher também esse tipo de interação. Eu vou deixar aqui como realçar, que diferente do realce que estava antes, ele vai destacar só o mês que a gente está verificando. Então, acho que pode ser uma visualização legal para a gente, ó. Olha lá. Aí eu consigo ver qual que é o mês e qual que é o valor, né? Então, acho que pode ser uma boa a gente deixar desse jeito.
Beleza. E eu vou fazer a mesma coisa desse para esse aqui, né? Desse gráfico de faturamento por ano e mês para o gráfico de faturamento e faturamento do último ano. Então, mesma coisa, ó, eu vou selecionar ele e nesse caso aqui ele não tem como realçar. Então, eu vou deixar como não filtrar, vou marcar como nenhum. Então, aqui a interatividade vai ficar assim, ó. Quando eu filtrar por esse gráfico, ó, ele filtra todo o visual. Nesse visual aqui, nesse gráfico aqui de baixo, ele só realça o mês que eu estou analisando, tá? Acho que ficou bem legal assim. Em compensação, quando eu filtrar por esse aqui, por esse visual aqui de baixo, ele não vai filtrar nada aqui, porque eu vou continuar conseguindo ver a evolução dele aqui, que é o objetivo desse gráfico em si, né? Não é mostrar o valor especificamente. Então, beleza. Os outros visuais aqui estão filtrando os dois normalmente. Acho que já deu para melhorar um pouco aí a nossa visualização, tá? Só desmarcar aqui, ó, editar interações, que aí volta tudo ao normal, tá bom? Na próxima aula, eu vou finalizar essa aqui, que era só uma aula de melhorias mesmo do nosso visual. Eu vou fazer o seguinte, olha que interessante. Toda a minha análise aqui está por faturamento. Mas lembra que eu calculei faturamento, lucro, percentual de lucro, unidade vendida e ticket médio. Imagina que eu quero fazer uma análise também, não só por faturamento, mas também por lucro, também por unidades vendidas, também por ticket médio. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu poderia, por exemplo, criar uma página para cada indicador, né? Aí, o mesmo que eu fiz aqui, ó, que eu criei botões aqui, né? Criei o botão da capa. Aí eu poderia, por exemplo, criar botões aqui nesses visuais e quando eu clicasse neles, ele me manda para uma página que vai fazer uma análise toda por lucro, por exemplo. Essa é uma opção. Mas existe uma opção melhor, que a gente vai colocar uma segmentação de dados aqui e eu vou poder selecionar qual que é a análise que eu quero fazer. Eu quero ver por faturamento? Beleza. Quero ver por lucro? É só eu clicar que já muda todo o meu visual. Isso é uma ferramenta bem legal. Ela é relativamente recente no Power BI, de uma atualização relativamente recente, assim, do ano passado. Não tem nenhum ano. E ela é muito poderosa, é muito legal para a gente poder usar, tá bom? Então, na próxima aula eu te mostro isso aí.